Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom estarmos aqui nessa quarta-feira para aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Nós cumprimentamos a todos vocês na gloriosa paz do Senhor, amém? Todos vocês estão aqui, estão em casa, e nós vamos continuar adorando o Senhor. E desta feita vamos ler um texto da Bíblia para nós meditarmos num assunto bastante interessante, e Deus tocou no meu coração para que eu falasse desse assunto hoje. E o tema hoje é um tema que talvez não seja muito comum falar-se num culto de ensino, mas hoje é ensino de uma maneira geral, bíblico e de uma maneira social, de uma maneira geral. São as demandas civis e religiosas. Então o tema é esse: demandas civis e religiosas. E nós vamos tirar isso do texto que nós vamos ler agora. O texto está inserido no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, o capítulo 12, versículos 13 até o versículo 17. Diz assim: mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Verso 17. Eles 16, aliás. Eles lhe trouxeram a moeda e ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição na moeda? De César, responderam eles. É o verso 17, concluímos a leitura. Então Jesus lhes disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Como se pode dizer amém? Uma leitura bastante importante. E os evangelistas, Mateus, Lucas também narra esse episódio, e Marcos aqui, nós escolhemos para pensarmos, junto com Marcos, nesse assunto tão importante, sobre as demandas civis e religiosas, que estão tão em moda agora, em pleno século XXI também, ano 2022, muitas demandas, muitas demandas, mas aqui nós vamos pensar um pouquinho nesse primeiro verso que nós lemos, o versículo de número 13 do capítulo 2 de Marcos. Então nós poderíamos dar um título a esse versículo 13, dizendo assim: pessoas de diferentes opiniões religiosas unem-se em oposição ao Evangelho de Jesus Cristo. Pessoas de opiniões religiosas diferentes unem-se em oposição ao Evangelho de Jesus Cristo. Porque nós lemos aqui que foram encontrar com Jesus fariseus e herodianos. Quem eram os fariseus? Fariseus, eles eram formalistas, supersticiosos, muito formais, muito supersticiosos, e eles se julgavam o melhor que existia, a nata de toda a religiosidade que existia na época. Então os fariseus eram esse tipo de pessoa, entendia muito da lei, que somente se importavam com as cerimônias da sua religião. Os atos cerimoniais eles entendiam demais. Inclusive vamos estudar no trimestre que vem, agora, da revista Escola Dominical, começa em julho, sobre
Êxodo e Levítico. E Levítico fala muito das leis cerimoniais. E fariseu é especialista, ele se importava somente com isso. O resto eles não se importavam, mas em realizar toda a cerimônia da lei era com eles mesmos. E quem eram os herodianos? Herodianos já dá para entender que vem de Herodes, não é? Então Herodes era um homem que comandava ali, já foi falado aqui do púlpito hoje também, que Roma dominava sobre o povo de Israel. Ele tinha o domínio político, o domínio administrativo, e um império muito forte. Até pouco tempo, o passaporte mais forte que existia era o passaporte italiano, devido ao Império Romano. Hoje já caiu um pouco, né? O brasileiro subiu um pouquinho. É muito ruim até quando tem um passaporte muito forte como italiano. Viu, Afonso? Você é italiano, a Ciclé que é italiana. Porque quando sequestra algum avião, geralmente eles seguram os passaportes dos italianos, que são os mais fortes. E dispensa lá, boliviano, brasileiro, é uma benção, né? A gente sai primeiro. Quem tem passaporte italiano fica lá. Hoje está diminuindo um pouquinho esse tipo de coisa. Que bom que o sequestro tem diminuído, porque a fiscalização é muito forte, não é? E antes de entrar nos aeroportos, mas era forte naquela época o Império Romano. Então, os herodianos eram homens realmente do mundo, vamos dizer que para nós aqui, era o povo da sociedade que não conhecia Jesus, que não serve a Jesus e que vive no domínio do mundo, esse mundo que eu falo, sistema mundano. Eles estão no sistema mundano. Herodianos aqui, vamos entender que é isso, fariseu, aquele certinho da lei, mas que tinha exclusividade, exclusivista, só eles eram certos, os demais nenhum servia, só eles. E os herodianos eram os homens do mundo que desprezavam toda e qualquer religião, eles desprezavam. Entretanto, quando Jesus Cristo, ele surgiu aqui no cenário, que não poupava nem os fariseus bastante formalistas, não poupava nem os herodianos mundanos, ambos se uniram para tentar calar a Jesus. Veja que é mais ou menos igual a história. Vocês veem hoje questão partidária, não é o nosso assunto hoje, mas você vê que eles se unem sempre para derrubar o que está mais forte, né? Vai unindo, vai unindo, vai unindo. Talvez antes eram inimigos fatais, radicais realmente, que estavam ali se esbofeteando. Depois eles se unem para querer machucar, maltratar ou calar o outro. E no tempo de Jesus era assim. Eles falavam: esse homem que prega o evangelho, que atrai tantas pessoas, porque o evangelho de Jesus não atraía pessoas somente lá. Hoje você que está em casa e está sendo atraído pelo evangelho de Jesus Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você crê nesse evangelho, você é atraído e é salvo. Então Jesus sofria uma opressão muito grande. Então juntaram-se os inimigos de Jesus, fizeram a panelinha deles, arquitetaram um plano bastante audacioso, um plano sagaz para pegarem Jesus em algum erro, falando: agora nós vamos pegar Jesus em alguma falha. Então o capítulo 12 e o versículo 13 são pessoas diferentes, de opiniões diferentes na área da religião, que se unem para opor-se ao evangelho de Jesus Cristo. Será que hoje existe isso ainda, irmãos? Sim ou não? É lógico que existe sim, pessoas que se juntam para se opor ao evangelho de Jesus Cristo. Talvez eles nem se dão muito bem, mas se juntam para tentar derrubar o verdadeiro evangelho, genuíno evangelho de Jesus Cristo. Nós sabemos que isso existe hoje.
Aí quando partimos para o versículo 14, que nós já lemos também, nós poderíamos dar um título a esse versículo 14, a extrema sutileza da pergunta feita a Jesus Cristo. Eles tiveram uma sutileza tremenda para perguntar a Jesus Cristo. Eles eram hipócritas. Já viu aquela pessoa? Você sabe que ela não gosta tanto de você, mas ela chega e fala: como eu te amo, como eu gosto de você. Você anda no meu coração de tamanco, né? Porque as pessoas querem expressar tamanho amor, tamanha gratidão que vem com essa conversa, e a gente faz de conta que acredita de vez em quando, mas a gente só fica olhando onde vai chegar aquele assunto. Jesus estava atento, porque que bom, Jesus sendo homem, 100% homem, mas ele também era 100% Deus, e ele estava aqui, ele tinha dentro dele aquele olhar como chamas de fogo, que depois se apresentou lá no Apocalipse para João, né, na ilha de Patmos, e ele estava discernindo o pensamento daqueles inimigos cruéis. Ele estava discernindo a mente dos fariseus e dos herodianos. Então eles falaram: para nós pegarmos esse homem, ele é muito inteligente, mas não sabia que ele era, além de inteligente, ele era cheio do Espírito Santo e era o próprio Deus. Então eles rodearam e fizeram um argumento fantástico para Jesus. Todo mundo gosta de ser elogiado, sim ou não? Se alguém falar que não, eu acho que deve estar equivocado. Lá no quartel não tem elogios, até assinalados lá, com documentos e tudo, elogio, né, nas empresas. E aí chegou o versículo 14, vamos repetir o versículo 14 aí, do capítulo 12 de Mateus. Olha como que eles falaram: estes herodianos e fariseus. Eu estou dizendo de pessoas formalistas, supersticiosas, que eram os fariseus, e os herodianos, que eram os mundanos, se uniram. Imagine que fariseu ia conversar com o herodiano, não conversava. Eles tinham eles como, né, a ralé da sociedade, e ainda mais porque os herodianos, eles eram a favor do Império Romano. Eles sempre eram a favor do Império Romano, e os judeus, é lógico, não gostavam disso, não gostavam. Aí eles chegaram, o argumento deles: mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, nem por herodiano, nem por fariseu, né? Jesus já começou a ler a mente deles. Por que não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade? É certo, aí a pergunta-chave para pegar Jesus: é certo pagar imposto a César ou não? O imperador César, o imperador romano, é certo ou não? Com extrema sutileza, eles fizeram essa pergunta. Se Jesus respondesse sim, os fariseus o acusariam diante dos sacerdotes, né, judaicos, de aceitar que os romanos dominassem a nação judaica. Se ele respondesse sim, era uma pergunta bastante capciosa, que tinha essa conotação. Se Jesus falasse sim, aí eles iam logo levar ao sacerdote: olha, Jesus, ele caiu no lastro da nossa pergunta, ele está favorável ao domínio romano sobre o povo, a nação judaica. Se ele respondesse não, o acusariam diante de Pilatos, como uma pessoa que ensinava rebelião contra o governo romano, porque os herodianos queriam isso, né? Se ele falasse não se paga o imposto, é certo pagar imposto, é certo? Não. Aí imagina, eles iam logo a comitiva para o Império Romano, falando: olha, o homem está pregando contra o governo, ele está se levantando contra o governo, e foi uma das razões também que Jesus foi crucificado. Estava tudo traçado, mas nós sabemos que teve essa trama diabólica. Se Jesus respondesse dessa forma, o diabo,
a serpente antiga enganadora, ela estava ali usando de sua costumeira astúcia e traquinagem, a mesma coisa. Então nós sabemos que ali por trás de todo esse enredo, dessa armação que fizeram contra Jesus, com essa pergunta muito sutil, é a mesma que a serpente fez lá no Éden. O diabo, irmãos, ele continua ainda hoje trabalhando com maneiras sutis, quem sabe lá na faculdade onde você estuda, quem sabe no trabalho, quem sabe na rua com algum colega, algum amigo, sempre ele usa uma artimanha para te pegar e aí tirar você da condição de servo e serva de Deus. Mas entendemos que a mesma serpente enganadora que foi usada pelo diabo, nós podemos ler aí Gênesis capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 7, para nós termos base bíblica. Diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, e ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia, isso é um verbo bastante importante para cristão entender. A árvore tinha um fruto que parecia agradável ao paladar. Você já comprou alguma fruta no supermercado que parece bonita, de repente você chega em casa, é ruim, né? Tem uma tal de uma laranja, tipo assim, que era bem vermelha por dentro. Nos Estados Unidos tem muito. Eu até esqueci o nome dela agora. Eu me lembrei agora, hein? Grapefruit, né? A Mirinha lembrou, né? Então, esse grapefruit eles vendem muito, é uma fruta bonita. Você olha assim, dá uma vontade de você comer. E uma vez comprei, fui experimentar amargo, mas amargo, aquilo é um fel de amargura, né? Então, justamente, aquele fruto parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, muito bonito, e além disso, desejável para delas se obter discernimento. A serpente que tinha falado, o diabo que tinha falado através da serpente, para obter discernimento, ela tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. O verso 7, os olhos dos dois se abriram. Imaginam se eles ficaram igual a Deus, sim ou não? Não, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Esta é a lição do capítulo 3 do Gênesis, do pecado, onde foi injetado na mente, no coração de Eva, também do seu esposo Adão, que Deus já haviam colocado ali, deu liberdade para eles comerem daquele pomar tremendo, tinha tudo que é fruto que você puder imaginar, tinha ali, só tinha uma árvore, que ele falou: desce do meio do jardim, vocês não comem. Aí foi justamente essa que o diabo foi trazer a tentação, para que eles pudessem tocar, e aí ficassem nus. Muitas pessoas estão nus espiritualmente falando, estão nus, estão muitas vezes descobertos. Nus quer dizer descoberto, porque um dia deram ouvido à voz da serpente maldita do diabo, porque o diabo ele não vem hoje com aquele chifrão na cabeça e com aquele garfo tremendo e soltando faísca pelos narizes, não.
ele vem sutilmente, vem muitas vezes dizendo para o crente fervoroso, para a crente fervorosa, para o rapaz, para a moça: olha, isso aí é tão bonito, os neons da vida, não é? Os neons brilham tanto, por que você não experimenta? Por que você não experimenta? Não faz mal. Ah, não, mas Deus, Ele não quer que eu participe, Ele disse para eu não participar destas coisas. Aí ela fala: não foi assim que Deus falou isto, porque se você experimentar, você vai ser parecido com Ele, vai ser um Deus em miniatura aqui na terra. Mas Deus nos guarde de sermos traídos por essa tentação maligna, porque o nome do Senhor Jesus, Ele é poderoso para afugentar toda seta maligna que venha sobre nós. Mas o diabo, ele trouxe então essa tentativa para Jesus nas pessoas daqueles fariseus e herodianos. Agora, quais são as reivindicações de César e quais são as reivindicações de Deus? Isso é importante pensarmos nesses versículos poucos que lemos. Quais são as reivindicações de César e quais são as de Deus? Não somente, mas também nós sabemos que temos que reconhecer que esta pergunta que eles fizeram, receberam uma resposta de Deus, uma resposta de Jesus para eles, que é a resposta de Deus realmente. Esta resposta foi uma resposta bastante importante, nós estaremos analisando daqui a pouco. Onde terminam os direitos da igreja e onde começam os direitos do Estado? Está sendo isso colocado em xeque a cada dia. Onde termina o direito da igreja e começa o direito do Estado? Quais são as legítimas demandas civis e religiosas? Quais são as legítimas demandas civis e religiosas? Se nós não entendermos isso nesse tempo, porque naquele tempo de Jesus já havia esse problema, essa problemática, e precisava ter discernimento. Então, se nós entendermos isso, vem muitas artimanhas terríveis, e dentre elas, nós poderíamos citar algumas delas. A causa, o Evangelho de Jesus Cristo, sofre muito quando o diabo consegue fazer as igrejas evangélicas, entre aspas, ou igrejas cristãs, entre aspas, ficarem se degladiando, lutando, juntando para combater o Evangelho genuíno de Jesus Cristo. O diabo gosta disso. Que Deus nos guarde, nos proteja. Essa palavra essa noite é com esse objetivo, para nós estarmos prevenidos, para não nos juntarmos, quem sabe, com algumas pessoas com a palavra bonita, gostosa, desvirtuando a Bíblia, falando até em fazer uma nova Bíblia, porque essa aqui tem muito erro. E aí a pessoa acha aquele discurso bonito, é um discurso bonito mesmo que eles trazem, porque sabem que a nossa fé e a nossa confiança é muito forte no Deus Todo-Poderoso, no Jesus, que é o fundador desta igreja, porque Ele falou: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O diabo não tem poder sobre a nossa igreja, sobre a tua igreja, sobre a tua casa. Nós cremos nisso. Não podemos nos juntar a esses que muitas vezes estão querendo derrubar o grande sentimento de ser um crente, um servo de Jesus Cristo. Enquanto a igreja se envolve com essas demandas civis e até religiosas também, perde-se a rica oportunidade de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Precisamos pensar nisso. Enquanto há demandas, estão preocupados com essas coisas, demandas civis e religiosas. O
que o governo está votando, o que isso vai aqui, o que vai prejudicar a igreja, o que não vai. Quando nós lemos a Bíblia, nós sabemos que essa palavra de Deus é poderosa, tudo que está escrito aqui, aquilo que não se cumpriu ainda, vai se cumprir, porque é a poderosa e santa palavra de Deus. Então, entendamos isso de uma vez por toda, porque devemos orar e viver em paz realmente, e nós precisamos orar e viver sempre essa paz que é preciso reinar no meio da igreja, no meio da nossa família. 2 Pedro capítulo 3 versículo 14, tem um versículo que eu gosto muito, 2 Pedro 3 e 14, vamos ler esse versículo. Diz assim: portanto, amados, tome para você essa palavra, eu tomo para mim essa palavra. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. É esta a realidade do Evangelho puro de Jesus Cristo. Não vamos nos preocupar com essas coisas. Portanto, amados, enquanto esperamos essas coisas, nós vamos nos empenhar para sermos encontrados na volta de Jesus. Nós precisamos ser encontrados em paz, imaculados e inculpáveis, porque a culpa, a mágoa, tudo isso traz dissensão e traz contrariedade e pode muitas vezes evitar, proibir você de ser alcançado por Jesus. Pois Ele quer te alcançar hoje, na sua casa, no seu trabalho, dentro do seu carro, onde você estiver. Ele quer te alcançar. E vamos ser inculpáveis, estar em paz e imaculados. Imaculados quer dizer sem mácula, sem mancha nenhuma, sem mancha alguma em nossas vidas. Um terceiro pensamento é a respeito da maravilhosa resposta de Jesus. Nós temos um tempinho ainda, eu posso tomar um pouquinho de tempo a mais sobre essas ardilosas demandas civis e religiosas. Hoje mesmo, se você for prestar atenção, nós vemos, eu em 2009, eu escrevi alguma coisa sobre o caso da menina de 9 anos com gravidez gemelar. Quem lembra desse caso? A criança, uma menina de 9 anos que teve uma gravidez gemelar. Eram gêmeos. No dia 25 de fevereiro de 2009, uma menina de 9 anos de idade, 1,36 m de altura, 36 quilos de peso, foi levada pela sua mãe, de 39 anos, analfabeta, à casa de saúde. Eu não vou falar o nome da cidade, mas todos sabem, sentindo tonturas. Segundo ela, estava com tonturas. Os exames constataram que a menina estava na 16ª semana de gestação e que a gravidez era de alto risco por conta da idade da criança. Descobriu-se que a garota engravidou após ser estuprada pelo padrasto de 23 anos. A arquidiocese desta capital e também de outra cidade próxima entrou com um pedido do Ministério Público para tentar impedir o aborto. Parece que as coisas se repetem, né? Vocês estão vendo agora uma menina de 11 anos, né? E a mesma história. Essa aqui era uma gravidez gemelar, impedir o aborto. A garota informou à polícia que os abusos começaram quando ela tinha 6 anos de idade. Que perversidade, irmãos. Eu estou dizendo isso não é para trazer terror para vocês, não. É para nós pensarmos um pouquinho no que está acontecendo, até onde vai a igreja e onde entra o Estado, e onde termina o poder do Estado, no poder da igreja, como aqui instituição do nome de Jesus Cristo ser proclamado em alta voz. Então a garota informando isso, ele foi preso quando se preparava para fugir para um outro estado.
um padre tal, cidade natal da garota, disse que os pais dela queriam que a gravidez fosse levada até o fim e que estavam confiantes do sucesso da gravidez. Esse padre ainda falou que o conselho tutelar dessa cidade deu parecer contrário ao aborto. Parece que isso repete a história. Eu me lembrei disso, que eu tinha escrito isso. Eu escrevi isso para uma revista que me pediu e eu comentei isso na época, em 2009. Agora vejam só como que vai desenvolvendo a coisa. Aí no dia 2 de março, isso foi em fevereiro, no dia 2 de março, os médicos disseram aos pais que a menina iria morrer caso a gravidez de risco fosse adiante. A mãe decidiu então dar autorização para interromper a gravidez. Ela estava abalada, mas carimbou o papel com o dedo, que ela era analfabeta. Afirma o padre que era uma gravidez de risco, mas não de ameaça de morte. Acrescentou que o objetivo deles, da igreja, era salvar as 3 vidas. É um pensamento bastante interessante, salvar as 3, que eram 3 vidas, parto gemelar, gêmeos, ali na barriga da menininha, de 9 anos, e a menina. Era salvar as 3 vidas, e a menina e dos gêmeos. Ainda falou que eles iam acompanhar o nascimento e o processo de doação das crianças. No dia 4 de março, esse arcebispo excomungou da Igreja Católica a mãe e toda a equipe médica envolvida no procedimento do aborto. Na manhã do dia 4 de março, já, após a garota abortar os 2 fetos, o primeiro às 9 horas e o segundo às 11h30, a advogada da arquidiocese afirmou: não temos muito o que fazer mais, só lamentar pelas 2 vidas que foram ceifadas de maneira absurda. Uma criança de 9 anos vai carregar 2 dramas. Primeiro, ter sido vítima de violência sexual, e segundo, de no futuro saber que foi obrigada a tirar essas 2 vidas. Se a menina tivesse risco iminente, era justificado, mas vários especialistas do IMIP, que é um hospital de referência, disseram que ela não tinha risco de morrer, poderiam aguardar por mais tempo. É caso para você, viu, Lérida? Caso sério, difícil, E justamente eu trouxe aqui porque isso se repete hoje no Brasil, na nossa nação. Hoje uma menina de 11 anos, e abortou dia 26, eu acho que foi dia 26, dia 23 agora, então abortou. Mas como que fica o papel da igreja nesses casos de aborto? Ou fazer uma preservação da vida da mãe, seja qual for o entendimento, mas nós temos aqui alguns entendimentos sobre como realizar essa proteção de mãe e filho, para que não haja nenhuma coisa danosa para a família. Porque vocês imaginam uma criança de 9 anos, uma menina grávida, todo pai e toda mãe gostaria que tirasse essa criança, parto gemelar. Mas quando você pensa também no caso de ser 2 vidas que estavam com 29 semanas de gestação, já estava a ponto de nascer perfeitinha, as crianças estavam perfeitas. É um ponto que nós, você que está aí do outro lado, nós estamos aqui, precisamos refletir. Eu fiz alguns comentários na época e coloquei esses comentários bem limpos e bastante claros, concernente à parte que aconteceu médica, a parte toda política também, e o que aconteceu naquela época. Eu não quero me aprofundar mais hoje nesse assunto, porque temos outros assuntos nesse sentido, mas somente para vocês entenderem, no campo da ciência, que nós precisamos ter também a luz da nossa mente para analisarmos os casos na igreja. Resumidamente, podemos afirmar que a ciência, ela mostra que a vida começa na concepção,
quando o espermatozoide do pai penetra o óvulo da mãe, forma-se um novo ser, quase invisível. No 20º dia de gestação, os olhos do bebê começam a se formar, e o cérebro, a coluna cervical, o sistema nervoso estão completos. Com 24 dias, o coração começa a bater. Com 2 meses, o bebê tem aproximadamente 7 centímetros de comprimento e pesa 7 gramas. Todos os órgãos estão presentes, completos e funcionando, exceto os pulmões, com 2 meses de idade. No caso dessa garota de 9 anos, grávida de gêmeos, já estava entrando no 5º mês de gestação, e quando foi tirado, a criança estava no 29ª semana. Aí nós podemos analisar com bastante cuidado todos esses casos e ter Jesus como nosso paradigma. Se Jesus fosse colocado frente a uns casos desses, eu me recordei disso que eu tinha comentado em 2009, falei, hoje esses casos, se chegasse para ele e perguntasse, Jesus, tira a criança ou deixa a criança terminar a gestação e em tempo hábil? Então, Jesus teria uma resposta? Sim, teria uma resposta. Eu conto com experiências próprias minhas, ao longo da minha vida ministerial, e acima de tudo, tenho convicção que não sou politicamente correto, que a pior coisa é você querer ser politicamente correto, né? Agradar quando precisa ser agradado e depois falar mal quando precisa falar mal. Não, eu tenho convicção disso. Sempre que necessário, contrário, e posso contrariar até os mais próximos. Um dia, atendi uma irmã que estava grávida e com um diagnóstico conclusivo de feto anencéfalo. Não sabe o que é feto anencéfalo? Já teve casos desse também. A criança estava plena, completa no seu organismo, só que faltava a cabeça. Não tinha cabeça. Eu estou dizendo experiência minha, não é de outro não. Isso é coisa que eu tenho documentado. Consequentemente, teve indicação de interrupção da gravidez, fazer aborto. Após receber a orientação de Deus e a concordância pela referida irmã, aos 9 meses, a criança nasceu perfeita e viva e com cabeça funcionando perfeitamente o seu cérebro. Isso não é coisa que me contaram, coisa que eu vi acontecer. Eu glorifiquei a Deus porque quando essa irmã chegou lá no gabinete pastoral para conversar comigo, eu fiquei realmente apreensivo, uma pergunta difícil. Nós temos Jesus, mas realmente Jesus teria resposta imediata. Eu falei com ela, vamos aguardar que eu vou orar. E Deus me deu a direção, fala com ela para aguardar até o nascimento. Por quê? Se a criança nascer dessa forma, vai nascer morta, mas Deus pode deixar que essa criança nasça com a sua cabeça, ainda que não esteja sendo vista nos aparelhos da época, e a criança nasceu, está viva até hoje, Então, tem outros tantos aqui que eu escrevi, que um dia nós vamos publicar isso em algum livro, mas apenas para nós entendermos até onde nós podemos ir e até onde nós podemos concordar com as coisas que vêm para nós. Lembra do caso, já foi citado aqui, o pastor Afonso falou dos 3 moços lá, que deram nomes para eles diferentes, de deuses daquele local, da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. E eu gosto mais dos nomes judeus, que são os originais, né? São Ananias, Misael e Azarias, os nomes deles mesmos, mas trocaram os nomes porque precisavam ser trocados na Babilônia. E eles foram realmente arguídos para adorar um Deus totalmente estranho ao Deus que eles tinham convicção no seu coração. Imagina 3 jovens, irmãos, dos mais inteligentes que tinha em Jerusalém.
eles foram capturados para lá, entre muitos 1000 jovens, e eles, junto com Daniel, eram os mais sábios. Só que aí eles iam obedecendo, tudo fazendo, tudo que era possível fazer ali naquele governo, mas chegou uma hora que eles precisavam tomar uma decisão sábia, e a decisão era adorar aquela estátua ou se curvar ao Deus poderoso que eles já tinham no seu coração desde quando nasceram num lar que cria no Deus Todo-Poderoso. Eles faziam orações, e aí eles falaram para o rei Nabucodonosor, quando eles foram ali ser arguídos. Podemos ler aí Daniel capítulo 3, versículo 16 até o 18. Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, será que você falaria, será que eu falaria para um governante supremo, quando viesse uma pressão dessa em cima de mim, em cima de você? Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós podemos glorificar a Deus, porque ainda em pleno século 21, de plena modernidade, existem pessoas que têm a sensibilidade espiritual de não se dobrar diante de outros deuses, a não ser o Deus Todo-Poderoso. Você está aqui junto comigo, adorando a Deus, dizendo: Senhor, Tu és o meu Deus, eu creio que Tu és o Senhor da minha vida. E Jesus, na terceira colocação que quero fazer para encerrarmos, a maravilhosa resposta de Jesus aos seus adversários, em Marcos 12, que já lemos, dos 16 ao 17, ele falou: deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Olha só que resposta sábia. Jesus falou para os herodianos, que eram os mundanos, e para os fariseus, que eram os certinhos da lei. Olha, deem a César o que é de César, e deem a Deus o que é de Deus. Jesus assim queria dizer. Ele deu uma ordem para eles. Pegou aquela moeda, parece que eu estou vendo Jesus pegar aquela moeda, e viu ali estampado a imagem de César, o imperador César, romano, e que os judeus só compravam feijão e farinha, que eles não comem muito feijão nem farinha, mas estou colocando uma linguagem brasileira aqui, e eles só compravam isso se tivesse a moeda romana na mão deles, os judeus. Senão não compravam, não vendiam nada. Até nos templos faziam câmbios ali na porta do templo. Mas Jesus assim queria ordenar para eles: quanto às coisas temporais aqui desta vida, paguem o tributo ao governo romano. Olha, deu um tapa assim naqueles judeus. Quanto às coisas temporais, paguem o imposto ao governo romano, os impostos ao governo romano. Vocês não estão com a moeda aí que tem a esfinge de César, o imperador? Então, o que é de César, vocês dão para César. O que César tinha, irmãos? César não tinha nada comparado a Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Mas o que é de César, deem a César o que é dele. O que era dele era somente grana, era dinheiro, mas era também reverência, era também você ter respeito ao direito do Estado que regia aquela nação. E tem muitos crentes que se veem muitos desrespeitosos à nação que servem, muitos respeitosos aos governos. O capítulo 13 de Romanos fala que eles foram colocados aqui como ministros de Deus para governar.
enquanto não entrarem na área espiritual da nossa vida, nós vamos obedecer. Foi que Jesus estava falando: olha, quantas coisas temporais da vida, paga os impostos, vocês estão vendo, ficaram caladinhos. E aí Jesus queria dar outra ordem. Quantas coisas espirituais, aí era para os incrédulos, quantas coisas espirituais, vocês obedeçam, está vendo? Esticou o dedo para aqueles mundanos herodianos. Vocês têm que obedecer, porque eles eram contra todas as religiões, não era de nenhuma religião. É aquela pessoa que fala: não, eu estou crente em casa, eu não vou para igreja nenhuma, a minha religião sou eu mesmo. Eram os herodianos. Aí Jesus deu essa ordem para eles: quantas coisas espirituais vocês devolvam, obedeçam a Deus. Deus está requerendo de nós obediência a Ele, e no mais é respeitarmos as leis do nosso país e sermos coerentes com as coisas. Os fariseus devem cumprir as suas obrigações para com César, e os herodianos devem cumprir as suas obrigações espirituais para com Deus. Eu quero encerrar por aqui, porque é um assunto bastante palpitante: demandas civis e demandas religiosas. Será que nós estamos prontos para isso, pastor Oscar? Estamos preparados para isso? Precisamos estar preparados para isso. O culto de ensino serve para isso, não para ficarmos aqui enchendo linguiça, como diz aí, né? Com conversinha fiada, não. É Bíblia, tudo que eu falei aqui é Bíblia, e depois alguns comentários que eu fiz, e comentários bastante reais, e tem tantos outros na vida ministerial que você tem, e que a gente pode passar. Isso serve para que nós sirvamos a Deus com interesse de coração. Que Deus nos guarde, que Deus te guarde. Nós vamos ficar em pé agora para orar. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco, a todos que estiveram acompanhando também esta quarta-feira de ensino, e que nós sejamos fiéis ao nosso Deus, obedecendo a Ele, e também sendo fiéis ao governo nas coisas temporais. Coisas temporais é para ser obedecido. Agora tem um limite. Aí, numa outra ocasião, eu vou falar qual é o limite, né? Onde é o limiar do direito da igreja e do direito do governo sobre nós. Isso é muito importante. É bom um advogado falar, não é isso, Paulo Pedro? Vai estudando isso aí. Matéria fantástica, maravilhosa, não é? Vamos orar. Meu Deus e Pai, eu te agradeço por esta palavra. Eu sei, Senhor, que vidas que estão, Senhor, precisando de uma orientação, estão sem direção. Ó Senhor, muitas vezes estão sendo enganadas por outras pessoas que se dizem cristãs, ou religiosas, ou evangélicas, mas estão se misturando para confundir a cabeça dessas pessoas que querem o genuíno, o puro Evangelho de Jesus Cristo. Ó Pai, que nós não saiamos nem um milímetro do centro da Tua vontade, e sejamos ministradores da Tua palavra em todos os dias da nossa vida, ó Pai, e que as pessoas possam ser dominadas e guiadas pelo Teu Espírito Santo, para que nós possamos, Senhor, ser fiéis a Ti em tudo. E eu te agradeço no nome santo e eterno de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, e todos digam amém. Deus abençoe a todos.